estamos aqui com Márcia Landes, ela é maquiadora e ela vai contar um pouquinho da sua trajetória profissional como maquiadora, sua experiência e também vai dar dicas de maquiagem pra gente. Seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer ter você aqui conosco no nosso programa e eu quero que você se apresente agora, tá bom? Prazer, Simone. Prazer é todo meu. Eu me chamo Márcia Landes, sou maquiadora profissional há mais de 7 anos. Já atuo nessa área há muito tempo. E é uma coisa que eu escolhi para toda a minha vida. Márcia, fala um pouquinho da mãe e da profissional. Márcia, como mãe, como profissional, como é que você atua aí? Fala para mim. Então, Simone, eu como mãe sou uma leoa, né? Eu acho que muitas mães que estão nos assistindo nesse momento é assim como eu, uma leoa. Eu, quando tenho algum problema com meus filhos, eu tenho 2 filhos, Tiago e Felipe, e tenho um enteado também, Kaique. E quando acontece qualquer coisa com eles, eu viro uma leoa para protegê-los, né? Para tentar livrar, se eu pudesse, deixava eles guardadinhos debaixo das minhas asas. E me diz uma coisa, quando você começou, né, na profissão de maquiadora, você já tinha os seus filhos? Como é que foi? Quando eu comecei na profissão de maquiadora, eu já tinha o Felipe. Eu tive o Felipe muito novinha, engravidei com 15 anos de idade, tive com 16 anos ele, não sabia nada da vida. Mas nessa época que eu tive o Felipe, eu trabalhava como doméstica. Trabalhei como doméstica muitos anos, durante muitos anos. E eu fui me descobrir quando o Felipe já tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Por aí assim, que eu fui me descobrir de verdade como maquiadora. E como é que foi isso? Como é que você se descobriu? Qual foi a experiência que você teve que deu insight? Vou ser maquiadora, conta pra mim. Então, tudo começou quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito nova, com 10 para 11 anos de idade, como doméstica, mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre me maquiei, sempre tive a bochechinha igual a moranguinho, bem vermelhinha. Mas não era aquilo ali que era o correto. Sendo que, bem novinha, ainda não sabia, não tinha experiência nenhuma. Fui trabalhar como doméstica. Trabalhando como doméstica, passei por várias experiências boas e ruins, que trago até hoje, né? Eu trabalhei em uma determinada casa, onde ali eu fui muito humilhada. Foi naquele momento ali, um daqueles momentos ali, que eu trabalhei naquela casa, que me fez decidir ser uma maquiadora. Durante o tempo que eu trabalhei naquela casa ali, tinha momentos que aquela patroa falava em inglês para mim não entender, ela me xingando. E eu sempre fui muito curiosa, ia no Google para pesquisar o que era aquela palavra. Quando eu ia ver, era um palavrão que ela estava falando. E aquilo ali me entristecia muito, muito mesmo. Até que um dia, eu descendo para trabalhar, dentro de um pirata, eu conheci uma amiga. O nome dessa amiga é até Sarita, ela vai até ver essa entrevista depois. Ela que me incentivou. E são mulheres incentivando mulheres. É sempre assim que tem que ser. Naquele dia eu conheci ela dentro daquele pirata e foi aí que ela me ofereceu a oportunidade de trabalhar sendo revendedora dos produtos da Mary Kay. E você trabalhando com os produtos da Mary Kay, você começa a trabalhar fazendo workshop, fazendo automaquiagem. Sim. E aí eles te dão um cursinho básico para que você possa aprender a fazer todo aquele serviço. E foi aí que você se descobriu como maquiadora, né? Foi aí que foi aberta uma outra porta para você, porque você já não aguentava mais aquilo ali. Não aguentava. E Deus falou assim, deixa eu abrir outra porta, né? Para minha filha, abrir um outro caminho, né? Sim. E isso é muito importante na nossa vida, né? Tem tempos que a gente passa por situações difíceis, que a gente já não tá mais aguentando. E Deus sabe o nosso limite, né? Sim. E aí, fala para mim sobre... você tem salão hoje? Você tem seu estúdio? Como é que funciona? Tenho. Graças a Deus, hoje eu consegui montar o meu ateliê. Ele é todo equipadinho para atender noivas, debutantes, madrinhas. Hoje meu atendimento é todo voltado para esse. Em alguns momentos eu faço atendimento também em desfiles entre outras coisas também. Mas o meu foco maior é noivas, debutantes, madrinhas,
festas e eventos. O meu foco maior é esse. E me conta, em que locais a profissão de maquiadora já te levou que você nem imaginava estar? Olha, me levou em vários lugares, em várias situações assim que eu nunca imaginei nem colocar os meus pés. Eu sempre via pela televisão e também eu trabalhei em uma agência de modelo há muitos anos atrás, antes de me tornar também maquiadora, que lá eu era um faz tudo, né? Eu tive até um pouquinho de experiência lá de fazer um pouquinho de maquiagem nas modelos. E um dia eu queria estar ali como uma maquiadora. Sim. Eu tinha esse desejo dentro de mim. E daí, quando eu me formei maquiadora, eu tive várias oportunidades de fazer maquiagens em modelos, de fazer maquiagem para revistas. E daí deslanchei. Foi daí que eu comecei a desenvolver mais a minha carreira. Me conta que local era esse que você queria tanto estar e que você, no momento que você estava lá, foi isso? Você chegou aí a esse local que você sonhava como maquiadora depois? Qual foi esse local? Conta pra gente. Consegui. Eu passava em frente a um hotel, ali na Barra da Tijuca, eu sempre passei ali em frente àquele hotel. E todas as vezes que eu passava em frente àquele hotel, eu falava assim, um dia eu vou entrar dentro desse hotel e vou fazer uma maquiagem. Nossa. Eu sempre falava, eu sempre profetizei isso pra minha vida. Tudo que eu fiz, tudo que eu tenho até hoje foi através de profecia, né? Porque a gente profetiza sobre a nossa vida e se a gente tiver fé, acontece. Sim. E eu passava em frente àquele hotel e profetizava, um dia eu vou entrar dentro desse hotel e vou fazer uma maquiagem. Não sei como Deus vai fazer, mas vai acontecer. E aconteceu. E não aconteceu só uma vez, não. Já aconteceu 5 vezes de eu entrar dentro desse hotel e fazer maquiagem. E, assim, foi uma coisa extraordinária na minha vida, porque eu tinha um sonho de entrar ali dentro daquele hotel. Na verdade, eu tinha sonho de entrar dentro desse hotel e de entrar dentro do hotel também em Copacabana, que é o Copacabana Palace. Quem não tem o sonho de entrar ali, né? Sim. E aquele hotel maravilhoso, cheio de histórias, né? Sim, e ali é lindo, né? E eu queria muito, depois que eu consegui entrar dentro desse hotel na Barra da Tijuca, eu queria muito realizar o meu sonho de entrar dentro do hotel do Copacabana Palace para fazer também uma produção. E eu consegui. Olha, Deus é maravilhoso, né? Ele leva a gente mesmo Sim. em lugares que a gente não imagina, né? Eu também tenho muitas experiências assim. E também, né, aquilo que você falou, profetizar, né? As nossas palavras elas têm mesmo, né, tem força, muito poder. né? A gente tem que pensar, gente, no que a gente fala, né? Ela teve o desejo, né, de estar ali naquele local e foi lá já 5 vezes, né, como maquiadora. E é isso. Se você tem o desejo de ser uma profissional em uma determinada área, se você deseja estar em algum lugar trabalhando, gente, isso é possível. É possível, tá? Não se sinta incapaz, porque nós, seres humanos, somos capazes. É só a gente ir, né? Correr atrás do nosso sonho, né? Sim. Que a gente alcança. Vamos continuar aqui, minha amiga. Eu queria que você me falasse sobre técnicas de maquiagem, tá? Você pode dar alguma dica para maquiagem de dia, maquiagem da noite, o que não pode faltar na nossa necessaire? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, a dica que eu dou hoje é sobre a maquiagem do dia, que não pode ser aquela maquiagem carregada. Sim. É uma maquiagem básica. Base, hidratar bem a pele antes, né? Que é bem importante né? fazer isso, hidratar a sua pele. Depois você vai usar a base. Não pode faltar a base na nossa necessaire. Sim. A base, o lápis de olho, um batonzinho, um rímel também, para realçar o olhar. Isso é muito importante. Agora, uma maquiagem para noite já é uma maquiagem mais carregada, já é uma maquiagem com olhos mais marcados, com mais brilho, com mais destaque. E no caso, assim, a maquiagem do dia a dia é uma coisa mais suave. Sim. Né? Geralmente são os tons nude, eu gosto muito, né? Pro dia. E para a noite, tem essa polêmica, né? Olho carregado, boca sem nada. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas ainda há aquelas pessoas que gostam do olho bem pesado e da boca também bem pesada. Fica bonito, né? E fica lindo, não tem problema nenhum, porque fica lindo. De repente você faz um olho pretão e coloca um batom vermelho, vai super combinar. Sim. Vai do que a pessoa quer no momento. Da personalidade, do que a pessoa quer.
Exatamente. Né? E no caso, assim, vocês, como você e a Miriam, né, vocês trabalham com transformação. Sim. Né? Você tem alguma experiência de alguma cliente, né, que você transformou e que ficou marcada? Ah, Simone, eu tenho várias experiências de muitas clientes que passaram pela minha cadeira. E todas que passam ali pela minha cadeira de maquiadora, eu tenho uma experiência diferente. Elas sentam de uma forma e levantam de outra. E levantam, algumas sentam ali com a autoestima super para baixo, sabe? Mas quando elas levantam, que elas se olham no espelho, a autoestima, dá para ver o brilhinho no olhar delas, a autoestima delas vai lá em cima. Eu tenho uma cliente que eu atendi, ela lá no meu ateliê, ela chegou lá muito para baixo, que o esposo dela tinha falado que não achava ela bonita, né? Falando várias coisas que entristeceu o coração dela. E ela tinha que ir em um casamento, ela ia ser madrinha. Nossa. Junto com o esposo. E eu falei pra ela, você hoje vai sair daqui mais linda do que você entrou. Mais linda do que a noiva. E ela saiu realmente mais linda do que ela entrou. Sim. Ela mesma se olhava no espelho e falava, nossa, não tô acreditando, não sou eu, não sou eu. E era ela. Era a verdadeira beleza, né? Sim. Que muitas vezes quando a gente faz uma maquiagem, a gente mostra a verdadeira beleza da mulher, através também da maquiagem. É, porque tem muitas mulheres, né, que não tem tempo de se cuidar, né? Não tem. Não tem tempo de cuidar dos cabelos, né, da pele, não fazem uma maquiagem. Gente, isso é importante. Cuidem de si, né? As mulheres precisam cuidar de si. Porque se você não cuida de você, você não tem condição de cuidar do outro, né? Na verdade, Simone, o que acontece com as mulheres? Elas cuidam tanto da casa, cuida tanto dos filhos, do esposo, cuida tanto de tantas coisas e acabam esquecendo delas próprias. E isso é muito ruim, porque a autoestima dela cai. Sim. E aí, quando acontece algo, como aconteceu com essa senhora, que o marido dela estava colocando a autoestima dela mais para baixo ainda, a pessoa fica na pior, entendeu? Então, o que devemos fazer? Nos cuidar, tanto por dentro quanto por fora, todos os dias. Sim, porque nós mulheres, a gente tem muito disso, né? De cuidar do outro, de olhar para o outro e esquecer de si. E não pode, gente. Tem que cuidar da gente em primeiro lugar. Sim. Da saúde, né? Sim. Do bem-estar, da unha, do cabelo, da maquiagem. Para você estar bem para cuidar do outro. Sim. Né? Fala para mim, Márcia, alguma situação difícil, né, que você passou aí na sua carreira como maquiadora. Eu passei uma situação bem difícil. Não tem nem muito tempo. Foi em maio, se eu não me engano. Eu fui fazer um evento junto com outra maquiadora. Chegando nesse evento, faltou luz no evento. E eu tinha que fazer várias produções. Eram 15 produções, mais ou menos. E eu tinha que maquiar aquelas meninas, porque elas iriam desfilar. Faltou luz. Nossa. Como que faz maquiagem sem luz no escuro? Como que vai conseguir colocar o tom da pele certinho com a base ali? É bem complicado. Mas aí, quando a gente tem um Deus que a gente coloca como nosso sócio, né? Quando a gente coloca ele na frente, tudo dá certo. E tudo deu certo nesse dia. Porque ali começou a surgir a ajuda das mães que estavam ali, daquelas meninas que iriam desfilar. Uma liga a lanterna de um lado, outra liga de um outro. E ali deu tudo certo. Mais uma vez as mulheres se unindo, né? Mais uma vez. Propósito, mais uma vez. E deu tudo certo. Aquele desfile aconteceu. Mesmo sem luz, conseguimos finalizar tudo que a gente foi ali para fazer. Então, Márcia, fala para mim, Márcia por Márcia, qual a frase que você tem, assim, que te identifica? Fala uma frase aqui pra gente. Márcia por Márcia, qual a frase que identifica a Márcia? O que me identifica muito é o meu próprio incentivo, porque eu não espero ninguém me incentivar. Nunca esperei ninguém me incentivar. Se eu esperasse alguém me incentivar, eu não queria fazer nada. É verdade. Nada, nada, nada. Então, eu sou o meu próprio incentivo. Uma frase que eu falo para cada uma que estão me assistindo nesse momento. Seja o seu próprio incentivo. Seja o seu próprio alvo. Tenha o seu próprio amor. Não espere ninguém, sabe? Porque quando você espera pelo outro, as coisas não acontecem, as coisas não se desenvolvem. E quando a gente resolve arregaçar as mangas, aí sim, a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja, o objetivo do nosso coração. O que você acha que não pode faltar
na vida de um profissional, independente da área, né, que ele exerce. Você é maquiadora, Miriam é cabeleireira, o que não pode faltar? Ô, Simone, eu estava pensando nisso quando você me falou que você iria me fazer essa pergunta. E o que não pode faltar verdadeiramente na vida de um profissional, seja lá qual área for, é Deus. Quando você coloca Deus como seu sócio majoritário, tudo dá certo. Tudo anda, tudo deslancha. Quando Deus está na frente, é isso. Não pode faltar. É Deus que não pode faltar. Sim. É Ele acima de todas as coisas, Acima de né? todas as coisas. E quando a gente bota Ele em primeiro lugar, as portas se abrem. Se abrem. Verdadeiramente se abrem. Tudo acontece, né? Sim. E, assim, Ele também nos abre os olhos, né, para determinadas situações. Ele fecha a porta onde não é pra gente entrar, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso, né? Sim. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo, Márcia? Como maquiadora, Como maquiadora e como profissional, empreendedora, né, que você é. Para as Sim. mulheres que desejam empreender, tanto mulheres como homens, né? Qual o conselho que você daria? sim. O conselho que eu te dou hoje, não desista nunca dos seus sonhos. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, não desista dos seus sonhos. Continue seguindo em frente. Continua buscando. E o mais importante, estude. Estude muito, porque você não consegue chegar a lugar nenhum sem estudar, seja em qualquer área, Estuda, se dedica, se profissionaliza, que você vai alcançar o objetivo que você quer. Tem mais alguma coisa que você deseja falar, que a gente não tenha comentado aqui? Fica à vontade aí, o microfone é seu. Não, o que eu queria dizer era isso mesmo. Eu também queria falar com você e com vocês também que estão assistindo o nosso programa sobre fé. Porque a fé, ela é uma coisa muito importante. Eu até separei um trechinho aqui, eu posso ler? Claro. Até separei esse trechinho aqui para que você possa incentivar a sua fé através da palavra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai nos dizer, na parte A do versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível você chegar a lugar nenhum. Se você não tiver fé, você não consegue alcançar nada na sua vida. Então, ativa a sua fé hoje. Ativa a sua fé hoje. E você vai conseguir, vai alcançar aquilo que almeja o seu coração. Olha, quando você falou aí, né, que ia trazer o trecho de fé, veio esse versículo no meu coração. Eu nem sabia que era o que você tinha escolhido. Mas é isso, minha amiga. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso programa, tá? Fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da sua história, do seu trabalho com o nosso público. E as nossas portas estão abertas aqui para você. Quando você quiser voltar, tiver alguma novidade para contar pra gente, será muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Uma história de vida muito interessante que vocês vão adorar conhecer. A pessoa que eu escolhi hoje para falar um pouquinho da sua vida é o Dr. Evandro. E por isso eu gostaria que você contasse um pouquinho de como tudo começou, não é? Na sua vida com a M Saúde. Em primeiro lugar, obrigado. E parabéns pela iniciativa, Ana, porque realmente nesta vida nós temos duas opções. Temos a opção de ou estarmos passivos a lidar com o que a vida nos dá, ou passamos a saber o que fazer com o que a vida nos dá. A EMA é uma empresa que nasceu em 2011, fruto de uma experiência de trabalho que eu tinha já desde o ano 2000, aqui no Porto, essencialmente. Passei este ano de 2020 as 22.500 consultas individuais feitas com a minha freguesia, aqui na mercearia. E nestes 20 anos permitiu aprender muito com estas experiências. Por um lado, porque o ter a ciência do meu lado facilita imenso fazer um trabalho bem feito,
E, em segundo lugar, temos a sorte e o privilégio de aprender muito com as experiências de vida das pessoas. Eu comecei a trabalhar no ano 2000 com um médico psiquiatra muito conhecido na cidade do Porto, que era o Dr. José Barrias. E porquê? Porque quando estava eu a estudar no terceiro ano do curso, havia um congresso no seminário de Vilar, aqui no Porto, que a inscrição custava 80 contos, que é 400 euros. Eu, na altura, não tinha dinheiro, então pensei, como é que eu vou a um congresso em Portugal, que era o primeiro congresso de alcoologia com a envergadura que tinha, e como é que eu vou a um congresso sem ter dinheiro para ir? Então fui ver a lista dos organizadores e no meio dos estrangeiros todos tinha lá o Dr. José Barrias. Então ele tinha sido meu professor no ano anterior, eu fui ver onde é que ele trabalhava, fui bater à porta e disse-lhe, olha, eu fui seu aluno ano passado, não tenho dinheiro e queria saber se havia maneira de eu ir, sei lá, transportar caixotes, arrumar material, assegurar microfones, limpar o que for preciso. Eu gostava de estar muito presente neste congresso. Ele arranja-me o convite e depois diz-me, quando acabares o curso, passa cá. E ele depois disse, mas não é para falares comigo, é para atenderes o teu doente, vai trabalhar. E tirou-me aos leões naquela sexta-feira. E eu, ok, corro ao consultório e pronto, lá comecei a trabalhar. Com isso, comecei obviamente a fazer prática privada. Tinha sido o melhor estagiário de sempre no Hospital Magalhães Lemos em 20 anos e, portanto, o diretor de serviço convidou-me para ser assistente dele na faculdade, o que me obrigou a ir para o mestrado e para o doutoramento. Parte do doutoramento tive que ir para os Estados Unidos porque o que eu queria fazer eu tinha uma ferramenta que só conseguia encontrar na terra do Elvis Presley, em Memphis. Estudei lá então quase que ir e voltar. Em 2010, o psiquiatra com quem trabalhava estava a ficar mais velhinho. Eu costumo brincar que ele é uma espécie de mestre Yoda do Star Wars e eu sou o Obi-Wan Kenobi. E entretanto ele diz que vai fechar a clínica e eu acabo por dizer não, que é aquele espírito empreendedor americano. Não, isto vai fechar a clínica, isto não é um problema, isto é um desafio. Então lá fui ao banco, arranjei maneira de ver como é que eu poderia recuperar e recuperar o espaço e ficar a nova clínica. Quando nós somos muito bons naquilo que fazemos, há um grande problema. É que chegamos a uma altura e começamos a vender tempo por dinheiro e depois basicamente não temos tempo para nada e a vida passa e de repente nós não vivemos nada. Não é? Então uma das coisas que deu para perceber e que dá para aprender muito com estas pessoas todas que vi é que trabalhar bem não é trabalhar muito. Trabalhar bem é conseguirmos ajudar os outros, ou seja, conseguimos acrescentar valor aos outros por forma a que eles percebam que trabalhar connosco vale a pena. E quanto mais eu consigo ajudar os outros a vencerem, a chegarem longe, mais conseguimos criar uma equipa para que as pessoas possam trabalhar em conjunto. Este busto foi um doente meu que em 2008, 2007, 2008, foi para nessa altura mais ou menos, apareceu com uma depressão muito grave e na segunda ou terceira consulta disse-me, olha, a minha vida está tão má que eu, não tendo família perto, não tendo trabalho, não tendo namorada, não tenho um sítio para viver, olha, nem dinheiro para a consulta tenho, portanto é hoje que eu me vou matar. E com essa sessão pesada, não é? Eu disse, olha, vamos fazer assim, clinicamente falando é mais importante que economicamente falando. E, portanto, a parte económica, a vida é longa e dá para recuperar. Clinicamente falando, se uma decisão dessas definitiva de acabar com a vida numa fase temporária, nós nunca vamos conseguir propriamente recuperar o que quer que seja. E, portanto, se você se mata hoje, a culpa vai ser minha. Portanto, eu vou-lhe fazer o tratamento do princípio ao fim, vou-lhe dar alta e quando correr tudo bem, depois um dia você passa cá e traz-me cá, sei lá, a perna de presunto, a garrafa de whisky, o que for, o que lhe apetecer trazer, não é? Ele é escultor de profissão, portanto era alguém que estava numa fase muito complicada da vida dele, de transição, e portanto fiz o acompanhamento regular, do princípio até ao fim do processo terapêutico, até que depois dei alta. Passado uns anos, vim a saber que estava bem, com casa alugada, com vida própria, com trabalho remunerado, etc. E em 2016 vem à clínica ter comigo a perguntar se eu ainda trabalhava cá e vinha com uma manta embrulhada com um busto a dizer que se não tivesse sido de facto o acompanhamento naquela altura, ele não estaria cá hoje para estar a fazer o que está a fazer e felizmente as coisas acabam por estar encarreiradas. E portanto fiquei muito sentido com a atitude, não é? Acho que foi uma forma muito
sentida da minha parte, não é? Que me inspira todos os dias a querer fazer ainda mais e melhor, a acreditar que hoje faço melhor que ontem e que garantidamente amanhã vou ter que fazer melhor do que hoje, porque isto é a melhor forma de alguém me dizer obrigado. Em algum momento o Ivandro teve medo? Sempre. Então, o medo, eu costumo dizer, se mesmo que dê medo, vamos com medo mesmo, porque o medo tem a ver com risco. E ainda bem que existe medo, existe medo como risco, porque só tem medo quem é responsável, e é por isso que consegue ver o risco. O risco, o medo e a responsabilidade são conceitos que estão unidos, não é? Qual foi o momento mais difícil para você durante esse tempo que você esteve na clínica? Qual foi aquele momento que você falou assim, nossa, já baixou a cabeça? Várias vezes ou seja, uma empresa e sermos empresários acaba por ser uma espécie de guerra, não é? Em que nós temos várias batalhas. E as batalhas podem servir de duas maneiras. Ou, para a medida que vamos lidando com as várias batalhas, vamos ficando mais amargos, ou, com as batalhas, vamos ficando mais maduros. Não é? Percebemos que há pessoas que realmente são boas para expandir aquilo que nós queremos fazer e que sabem trabalhar em equipa, e depois outras que também, em outras situações, nos mostram que estavam muito mais interessadas em nos causar dano do que ganho. E quando isso acontece, e é tal coisa, e aprendemos com essas experiências, neste momento, aquilo que me causou medo na altura as más experiências que foram causadas por determinado tipo de batalhas, eu estou hoje muito grato a todas as pessoas que causaram as dificuldades e os problemas, porque foram excelentes para eu hoje ser muito mais forte, e elas hoje continuam as mesmas e eu sou diferente. Então, nada é por acaso, não é? Nada é por acaso. E isso é que é a gratidão de termos tido boas pessoas ou más pessoas, em que todas são muito úteis. Muito bem. E como é que surgiu a ideia do Ivandro mudar para um espaço seu? Ter raízes e pôr os nossos pés no chão é melhor do que nós estarmos em território que nós não conhecemos. E, felizmente, com o crescimento que a empresa tem tido, com as pessoas de valor que ao longo dos anos temos vindo a ter ao longo desta trajetória, a forma como fui lidando com o risco e fui percebendo o quanto as pessoas também gostam de trabalhar em conjunto, chega a uma altura, nós percebemos que entre estar num espaço ou instalações que sejam arrendadas ou termos um espaço que é nosso, nós temos muito mais segurança para nós quando o espaço é nosso, como também é uma forma de mostrar gratidão a quem apostou a trabalhar connosco, de lhes dizer que agora as coisas ainda estão mais seguras do que era antes. E, portanto, agora tu podes continuar ainda a apostar mais dentro da EM e naquilo que é o trabalho que eu tento gerir, por forma que comigo acabas por também conseguir não só continuar a ir longe, mas a chegarmos ainda mais longe em conjunto. Além do Ivandro ser psicólogo, também dá palestras, certo? Certo. Uhum. Ou seja, nesta clientela que fui tendo ao longo destes anos, o mundo dos profissionais liberais, dos independentes, dos executivos, dos empresários, e todos os problemas que eles têm na vida, não é? Que acaba por fazer coaching, não é? Com eles. Daí que, numa fase inicial, o meu trabalho e o trabalho da equipa da EM foi muito focado na parte clínica, mas talvez para nós resolvermos os problemas e os sintomas clínicos, nós temos que intervir nas causas. E as causas têm a ver com a empresa. Se nós conseguimos levar serviços de palestras motivacionais ou de consultoria de comportamento às empresas, se eu resolver os problemas da empresa, se calhar ele queixa-se menos em consulta. Mas, no entanto, gosto de participar sempre em eventos públicos, de personagens e de homenagens internacionais, de forma a que aprenda com eles e depois possa dar isso às empresas. Recentemente, tive o ano passado, em novembro, no jantar de homenagem com o Arnold Schwarzenegger,
que tem uma história de vida extraordinária, não é? E outro que se calhar é tão miserável como o Arnold Schwarzenegger é o Sylvester Stallone. E portanto que também tive um outro jantar de homenagem em julho de 2018, aliás, em que também foi o jantar de homenagem no aniversário do Sylvester Stallone. E quer um, quer outro tem histórias de vida em que basicamente o mundo deles de tal forma com os pés, não é? Foi um mundo dramaticamente agressivo até certa altura. E depois eles tinham duas hipóteses. Ou se convenciam que realmente não prestavam, ou mostraram ao mundo que o que o mundo dizia deles, e com as palestras motivacionais também, quer presenciais, quer online pelo mundo inteiro. E, portanto, vejo claramente a minha equipa a chegarmos cada vez mais longe, não só em Portugal presencialmente, mas muito também no online, por este mundo de fora, quer dizer, porque eu sei que para ser bem sucedido tenho que estar com boa capacidade de reflexão e boa sustentabilidade para os passos que quero dar. O segundo segredo é saber quem é que eu escolho para estar perto de mim, para saber pensar e refletir, que contextos é que eu quero mergulhar, porque se eu não tiver em conta os contextos que eu quero mergulhar, ou seja, se eu não estou por dentro do assunto desses contextos, e se eu não escolho as pessoas certas, provavelmente vou falhar. Mas não há nada como falhar também para aprender e voltar a tentar. Pois é. Acha que alguém que queira começar do zero tem a capacidade para chegar no topo? Sempre. Vai falhar muitas vezes pelo caminho, mas é precisamente a capacidade de não desistir e aprender com a falha anterior que nos leva ao passo seguinte. Portanto, eu estou grato a todas as falhas e todas as incompetências que eu tive ao longo destes 20 anos, porque graças a tudo que eu falhei, a tudo que me fizeram, a tudo que não me fizeram, a tudo que não consegui fazer, se calhar hoje estou a fazer o que estou a fazer, precisamente porque nunca desisti. É uma expressão que o Ian Fleming, que é o escritor do James Bond, dizia, que é I don't quit when I'm tired, I quit when I'm done. Muito bem. Gostei muito de estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz quando eu sabia que a pessoa que eu ia entrevistar hoje era o Ivandro, porque eu tenho um orgulho, né, pela sua história, não é? Apesar de eu ter te conhecido no Mais Negócio, então, para mim foi uma pessoa assim que eu falei assim, nossa, tem uma história de vida lindíssima, então eu fiquei muito contente de você me receber aqui hoje para fazer essa entrevista. Muito obrigada, Ivandro.